Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmão. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede de nós estarmos na sua casa, adorando. Esse ônibus aqui hoje é a casa do Senhor. Deus me deu uma palavra para o meu coração para transmitir para os irmãos, tá, irmãos? Estou no meu trabalho, mas vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos. Creio que Deus vai falar com alguns irmãos aí. Louvado seja Deus, tá, irmãos? Irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra, Deus deu uma palavra no meu coração que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 26. Preste bastante atenção, louvado seja Deus. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo-se o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homens de pouca fé, por que duvidaste? Amado, Deus colocou essa palavra no meu coração e para falar com alguns irmãos, louvado seja Deus essa palavra falando principalmente Jesus andando sobre as águas. E Pedro, vendo a tempestade, eles no barco, eles foram por Jesus, Jesus falou, olha, vai para o outro lado. Foi Jesus que falou para eles ir para o outro lado. Eles foram, eles falaram, fizeram aquilo que Jesus mandou. Mas não é porque Jesus mandou você ir que não vai ter tempestade. Teve tempestade. E Jesus depois foi ter um encontro com eles. E eles vendo Jesus andando sobre as águas, e Pedro, sempre audacioso, perguntou, Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo. E Pedro foi. E quando Pedro começou a andar sobre as águas, Jesus falou para Pedro, vem Pedro. E quando Pedro começou a andar pelas águas, ele começou a olhar para um lado, começou a olhar para um outro, e começou a duvidar. O problema de muita gente hoje em dia, é que Jesus chama a pessoa. Quando nós estamos olhando para Jesus, os milagres acontecem. Quando nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para a tempestade, começamos a olhar para o vento, quando nós começamos a duvidar que Jesus está no negócio, se é Jesus mesmo que está chamando, a gente começa a afundar, a gente começa a cair. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a olhar e duvidar do Senhor. O problema de muita gente hoje é essa. Jesus chama ele, mas quando ele vê a tempestade, ele começa a andar, e quando ele vê a tempestade, começa a ver o vento, começa a ver as provas, ele começa a duvidar do Senhor, começa a duvidar das coisas de Deus, começa a parar, por isso que começa a afundar. Aí uma resposta para você, crente, sabe por que você está afundando? Porque você parou para olhar para a vida dos outros, você começou a olhar os defeitos dos outros, a tempestade, você começou a ver coisas que não era para ver. E o alvo era para você olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, a gente anda sobre as águas. Quando a gente olha para Jesus, as bênçãos de Deus é sobre a nossa vida. O problema de muita gente é que parou de olhar para Jesus e começou a olhar os defeitos dos outros, começou a ver as tempestades, começou a olhar para as brigas. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque Davi, ele não olhou para Golias, ele olhou para Jesus, ele olhou para Deus. Deus hoje está falando para você, para de olhar para as lutas, para de olhar para as tempestades, ei, você aí, para tudo, para de olhar para as lutas, começa a olhar para Jesus. Jesus tem vitória para você, Jesus quer te abençoar, varão, ei varoa, Jesus quer te abençoar, mas você tem que parar de olhar. Quando você parar de olhar, o milagre de Deus vai estar sobre a tua vida, você vai andar sobre as águas que nem Pedro andou. E não olhe para as tempestades, não olhe para as lutas, porque Deus tem uma grande vitória para te entregar, amém? Que Deus te abençoe, varão, fica com Deus, fui!